Glória a Deus, graça e paz, gente do céu. Olha quem tá aqui comigo, Robert Diego. Você sempre quis gravar, Eu né? sempre quis gravar, porque Robert, o seu testemunho é um dos mais impactantes do mundo, tá? Do mundo, falo aqui do mundo. E hoje estou tendo essa alegria, essa satisfação de ter você aqui comigo. E eu quero muito que você fale hoje. O pessoal do canal aqui sempre acompanha, sempre vê nossos vídeos, sempre vê rapazes que estão passando por cima como que eu vou falar assim? Passando por cima de dogmas, né? De pessoas que acreditam que são uma coisa e de repente o Senhor Jesus entra e verdadeiramente traz a sua regeneração através da palavra, e você é mais um regenerado. Conta pra gente como é que é essa experiência de ser assim, um milagre de Deus impactando pessoas por onde você passa. Boa tarde, né? A gente está aqui de tarde agora, né? Eu Isso. não sei o horário que você vai assistir, mas indiferentemente do horário que você vai assistir, que Deus enche o seu coração de paz. Andréia, eu tenho pensado durante esse tempo, e tem um tema que fica muito na minha cabeça, eu até ministrei sobre ele algumas vezes, que é a certeza da improbabilidade. Então quer dizer que a gente tem que ter a certeza de que coisas acontecerão na vida. A gente não pode imaginar que a nossa vida vai ficar sempre estática ou parada do jeito que é para todo sempre. A vida, o universo, ele está em movimento. E é inevitável que a gente entra nesse movimento também. Então tem dias de alto e baixos, de felicidade e tristeza, de alegria e plenitude, como também tem dias que a gente não sabe nem quem é. Então, são leituras que é tão necessária para o nosso coração, de conseguir olhar para dentro do nosso coração e tentar buscar as maiores respostas para o viver. Então, é se perguntar mesmo, será que a vida é só isso daqui? Será que só essa materialidade aqui que define a vida? Será que 80 anos aqui, fazendo o que eu desejar, será que isso é a completude da existência humana? E aqui eu me peguei a pensar que não, que talvez realizando todos os meus maiores sonhos e os meus maiores desejos, até mesmo na caminhada da transexualidade, no seu desenvolvimento, o tempo que eu tracei, as metas que eu construí, os planos que eu consumei, tudo isso, sabe? Então, me fez pensar, será que era só isso? Então, automaticamente eu comecei a refletir e pensar, não, eu acredito que a vida vai além disso, porque eu não consigo olhar para a beleza disso daqui tudo, olhar para essa realidade existencial que é a criação, e não olhar para a criação e imaginar, pô, existe um Criador. E se existe um Criador, eu preciso descobrir quem é esse Criador. E quando eu descubro que ele existe, e eu descubro que ele tem um plano, ele tem um projeto, e ele tem uma vida traçada para minha existência, para minha vida, e ele sabe melhor do que eu quais são os melhores caminhos que eu devo trilhar, eu descubro diante desse Criador que eu preciso abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, daquilo que eu acredito ser, para que eu viva aquilo que ele deseja que eu seja. Então nada mais é que a clássica improbabilidade da vida. Então são questões que acontecem. E foi muito engraçado, André. Eu estava esses dias, né, com a minha amiga no trabalho, e a gente estava vendo o Facebook, o meu Facebook antigo, enquanto eu vivia como transexual, como mulher, né? E a gente olhando, 4 meses antes da minha conversão, eu estava xingando os pastores, chamando o pastor de ladrão, falando que a igreja é homofóbica, falando de tudo isso, né? Falando de todas essas questões, dizendo que faltava amor, que o povo estava se preocupando com quem eu beijava, com quem eu deixava de beijar. E depois também teve uma reportagem que passou de um fuzileiro dos Estados Unidos, que ele fez a mudança de sexo e tinha se arrependido. E eu comentei embaixo da publicação. Eu falei assim, comecei a rir, né? E até escrevi para as minhas amigas, olha, tô rindo pencas, o otário se arrependeu e agora se ferrou. Então você imagina, 4 meses antes eu estou dando essa resposta, mostrando o quê? Mostrando que há incertezas na vida, porque há 4 meses eu pensava de um jeito, passado 4 meses eu tenho um encontro com Deus, e o Deus Criador dos céus e da terra decide se revelar para mim, e agora sou eu que estou na condição daquele
cara que sofreu a chacota que eu fiz a chacota. E agora eu vivo a chacota hoje daquele cara. Por quê? A vida é assim, ela está em movimento, e quando a gente entra dentro do movimento natural da vida, aonde a gente entra nesse percurso existencial natural, a gente se depara com a improbabilidade, coisas irão acontecer. É verdade. Isso quer dizer que pessoas que hoje nos xingam, pessoas que nos xingam bastante aí no canal, que hoje rapazes que estão nos xingando, nos chamando de homofóbico, inclusive você passa hoje por isso, podem ser que daqui 4 meses, podem estar no nosso lugar falando das verdades que Deus traz. Isso é muito legal. Robert, me fala um pouquinho, como é que você chegou até Cristo? Porque isso é muito forte. É muito forte esse momento que você parou para pensar, olha, realmente há um Criador. Quando que a ficha caiu? Como é que foi esse momento? Eu não sei nem classificar, mas como que foi esse momento que você entendeu que Deus estava lhe chamando para uma nova vida? Como é que foi isso? Assim, eu sempre tive o coração muito quebrantado, né? Eu vivi o Evangelho, eu conheci Jesus, eu ouvi falar de Jesus. Quem é o brasileiro que não ouviu falar de Jesus, né? A gente ouve falar, mas existem muitas definições de Jesus hoje. Talvez essas definições não sejam as melhores definições. Então eu ouvi falar e eu sempre tive ele no meu coração e sempre acreditei, não conseguia não amá-lo. Se alguém dissesse para mim, você ama Jesus? Eu diria que eu amo Jesus. Mas agora se alguém perguntasse para mim, você seguiria os mandamentos de Jesus? Aí eu não conseguiria fazer isso, né? Porque eu estava mais afim de seguir os meus mandamentos do que o dele. Então ele ficou muito no meu coração e eu, de certa forma, eu meio que cutucava o eterno, né? Eu digo assim, eu me vejo como um peixe que já tinha sido fisgado. Não tinha para onde eu ir, porque ele já tinha em sua grandeza e soberania decidido que Deus ia me encontrar porque ele quis. Então ele já tinha marcado um dia, um momento, mas eu estava fisgado com essa mensagem do Evangelho que balançava o meu coração, que dizia que Jesus era real, que Jesus viveu, que Jesus teve seu ministério, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está à destra de Deus. Então eu tinha essa coisa em mim, mas não tinha como ainda viver aquilo na plenitude. Tinha saudade da igreja, né? Vivia essa realidade, então eu tinha os conflitos, mas eu vivia entre as bichas, eu vou dizer assim, oh meu Deus. Não, eu tô dizendo assim, entre o nosso ciclo de amizade, entre nós e as amigas, tudo, como a gente cantava louvores. Então, como a gente ficava naquele momento ali, manifestando uma fé de certa forma, mostrando que o nosso coração tinha esse pouco de fé, né? Talvez não era a fé salvífica capaz de mudar todas as nossas atitudes, mas era uma fé de convicção mesmo. E eu provocava, de certa forma, os céus quando eu fazia certos tipos de oração através dos louvores. E um clássico que foi muito real foi Remove a Minha Pedra, da Aline Barros. Então, quando a gente vê o início do louvor, é uma oração que uma pessoa vai fazendo que ela não mede o quanto que aquilo ali atinge aos céus, né? Então eu fiz essa oração durante um tempo, cantando essa música, e essa música veio marcando ali um momento que Deus estava colocando um ponto limite ali daquilo que eu tinha feito, do que eu desejei fazer. Então ele pôs um ponto limite que ele diz, agora eu vou me revelar a você e mostrar a você o quanto eu sou real e o quanto você é limitado e o quanto que a sua vida ela é igual a de todo mundo, que até então a gente se sente super-heróis. E eu acredito que tem características dentro da gente que viveu a homossexualidade de uma soberba e arrogância sem precedentes. Porque você olha a pessoa, ela não é nada disso que ela se sente, mas ela se sente com o nariz tão empinado que ela se sente o tal ou a tal, né? E quando a gente olha assim, você vê que não tem nada ali que faça com que essa pessoa ao menos seja realmente o que ela sente, mas ela sente dentro dela que é um máximo, que é uma defesa talvez de pessoas que sofreram demais. E eu tinha essa característica, então agora ele traça um momento, ele fala, eu vou te encontrar agora no momento de desespero. E eu tive realmente precisar desse choque, né, dessa situação choque, que foi encontrar Deus no momento de dificuldade da vida, aonde eu vi que a minha limitação humana chegou ao ponto máximo, né? Onde eu não tinha capacidade mais de lidar com a minha vida e sem lidar com a finitude, né? Com a prestação de conta.
porque todos iremos morrer. Aí tem gente que diz, não, mas não precisa se preocupar, Jesus te ama do jeito que você é, e Ele quer que você viva do jeito que você está vivendo. Então, tudo bem, essa aqui é a sua perspectiva. Se você quer acreditar nesse Jesus, não. Eu acredito num Jesus que Ele é capaz de mudar a essência humana. Ele toca dentro do coração humano, Ele vira o coração humano. O coração humano é empedrecido por conta das suas vontades e dos seus desejos, e Ele faz com que aquele coração se torne de carne. E a partir daqui, agora eu consigo dar uma resposta ao céu. Então, no momento que Jesus aparece para mim, e Ele olha para mim e fala, olha, a vida que você está me vivendo é uma mentira, não é essa vida que eu desejei para você, não é isso que eu sonhei para você, você é um homem, seu nome é Robert, seu nome é Diego, volta para sua casa, volta para sua família, vai se humilhar. Quando Deus diz isso definitivamente para mim, ali eu entendi que o Deus que eu acredito, o Criador dos céus e da terra, o Deus que se revelou através do seu Filho, que é a imagem, o Filho unigênito, a imagem de Deus. Quando eu descubro esse Deus, quando eu descubro essa realidade agora, que eu descubro que isso é palpável, que Ele dá a sua ordem, então aqui pode vir doutor em psicologia, doutor em psicanálise, doutor em antropologia, doutor em sociologia, doutor do caramba! Pode vir e dizer o que quiser. Eu vou ficar com a voz daquele Deus que falou comigo naquele dia, que mudou a minha existência, mudou a minha história, mudou o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, colocou um ponto final nas minhas decisões e me fez viver uma nova história. É esse que eu fico com Ele, esse é o Deus real hoje, que Ele é tão real que eu pude ouvir a sua voz nitidamente, como eu ouço a sua voz aqui. Então, a partir dali, eu fiz esforço, tive que fazer alguns. Mas a partir daquele dia, Ele mostrou para mim que Ele era capaz de refazer todas as coisas. E foi o que Ele fez. Eu olhei para o espelho e foi como se num simples toque, Ele tira dos meus olhos a venda e faz com que eu olhe para o meu corpo. Eu que vivi como uma mulher transexual, fiz a mudança de sexo, mudança de nome e tudo, eu nunca me enxerguei como um homem. Naquele dia, no espelho, Ele mostra para mim quem eu sou. E ali eu enxerguei que eu era um homem. Então, Andréia, as pessoas podem pensar o que elas quiserem. Você não teve essa experiência, nem todo mundo terá essa experiência. Mas a mensagem do Evangelho, ela é única, ela é real, é para todas as pessoas indistintamente. Todos precisam nascer de novo a partir da fé, crer que Jesus perdoa os pecados, se arrepender dos pecados e viver uma nova vida em Deus. Isso aqui é para todas as pessoas, é branco, é negro, pobre, rico, gay, hétero, todos nós precisamos nascer de novo. E nascer de novo nada mais é que você entregar o comando da sua vida àquele que decide que você faça e viva como Ele deseja. Deus no princípio criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, Deus os criou. Essa é a verdade, é isso aí. Robert, olha, eu estou assim impactada porque é muito bom te ouvir, é muito bom. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir esse testemunho maravilhoso, essas palavras carregadas com tanta sabedoria e unção de Deus. Então quero que você, meu querido e minha querida, que está assistindo esse vídeo, receba essa palavra. E eu quero que você fale um pouquinho também, para encerrar aqui a nossa entrevista, sobre o Ministério Libertos por Deus, a qual você faz parte com muita alegria, em nome de Jesus. O Ministério Libertos com Deus, ele tem feito a diferença, né? Então eu vejo a sua vida do pastor Flávio disposto a caminhar com as pessoas, andar, estar junto, e tem uma posição de muita autoridade para lidar com isso. Então eu tenho certeza que é só o começo de grandes coisas, sabe, Andréia? Os nossos sonhos irão se completar, os nossos desejos irão se complementar e a gente irá ver coisas ainda maiores. Então nós sabemos que existem algumas dificuldades que as pessoas transexuais vivem e a gente está aqui pronto para estender os braços para poder auxiliar, e o Ministério Libertos com Deus tem essa visão. Então logo vocês terão novidades. Então invista financeiramente, invista seu tempo, ajude os irmãos, porque é algo real e genuíno. É isso aí. Obrigada por você Deus estar abençoe. conosco. Deus quiser, a gente vai estar logo falando coisas boas aqui, né? Coisas ainda melhores, que a gente só fala coisa boa, né? Óbvio. Que Deus abençoe. Muito Amém. bom, obrigada.